Olá, caros amigos que agora acompanham a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Esse programa que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como já é de conhecimento de todos vocês, o nosso objetivo com esse encontro é levar a proposta espírita, a proposta consoladora e educativa da doutrina espírita a todos os lares que nos acompanham, fazendo desse encontro uma verdadeira sala de aula. E no programa de hoje nós vamos entrevistar o nosso amigo Sérgio Bebiano, que vai falar para a gente sobre um tema muito palpitante, um tema interessante, um tema que é do nosso cotidiano, que é a questão do velório, a morte, esse momento fúnebre que todos nós invariavelmente atravessaremos. E esse programa, como a temática é muito extensa, ele será dividido em dois módulos. Esse primeiro, em que a gente vai abordar alguns aspectos dessa temática abrangente, e nós teremos um outro encontro dando desdobramento aos conhecimentos expostos aqui. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ives, bom dia, caros amigos telespectadores. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa que tem levado tanto conhecimento a tantas pessoas dessa nossa doutrina maravilhosa e consoladora. Com certeza. Sérgio, nós vamos iniciar com uma pergunta básica, mas que não é tão básica assim, dada muitas vezes a nossa posição de leigo do assunto. O que é a morte? A morte é o fim de tudo? Para falar de velório, né, Ives e amigos telespectadores, nem falar morte, explicar, até contextualizar o que é morte na visão espírita. E na verdade, meus caros amigos, a morte nada mais é do que a cessação das atividades orgânicas do nosso corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico ele para de funcionar. No caso da morte natural, ela se dá pelo esgotamento da vitalidade aí, orgânica dos fluidos vitais necessários ao funcionamento do nosso corpo físico. Os amigos espirituais fazem uma analogia muito interessante, que é como uma lâmpada que vai se apagando ali pela falta de energia elétrica. Entretanto, com a morte do corpo físico, a vida continua no plano espiritual, porque na verdade não é mais do que uma transição, onde o espírito é desligado do corpo físico e ele passa então a viver na sua autêntica condição no plano espiritual, né? E ele então ele é atraído para locais de acordo com a sua afinidade. Portanto, a morte, como muitas pessoas supõem ser o fim da vida, ser o termo, ser o fim de tudo, ela não existe, porque na verdade a vida continua aí no plano espiritual. E se a morte não existe, por que tememos a morte? Pois é, Ives e amigos telespectadores, tem pessoas que são necrófobos, né? Sim. Necrófobo é aquela pessoa que tem pavor da morte, ela morre de medo de morrer, né? Essa é a verdade. Mas é justamente pelo que nós acabamos de falar aqui, porque acha que é o fim de tudo, é o termo. E eu até trouxe aqui na íntegra, eu tive a curiosidade de olhar no dicionário, o que está lá a definição de morte. E olha só, meus caros amigos telespectadores, o que fala lá? Assim, morte, ato de morrer, fim da vida, termo, destruição, entidade imaginária que a crendice popular supõe ceifeira das vidas. Olha só de eu ler esse negócio aqui, eu já fico com os meus poucos cabelos arrepiados. A definição já leva ao temor. Já leva isso aí, na verdade. Então eles acham que a morte ali vai vir aquela figura fantasmagórica com uma força, não, vão te pegar, né? A sua vez chegou. E aí a pessoa fica com esse medo nesse sentido. É claro também a gente não pode generalizar a semelhante situação, porque tem aquelas pessoas que têm medo de morrer em função do amor com os entes queridos. O que vai ser dos meus filhos? Sim. O que vai ser do meu marido, da esposa, dos meus pais, enfim, não é? Mas, caros amigos e também você já viu que ninguém gosta de conversar sobre esse assunto? A gente fala de tudo, né? A gente junta um grupinho, você fala de viagens, você programa pescaria, você fala de um monte, fala da vida dos outros, né? Mas de morte a gente não fala. Já viu um grupinho reunido assim, nossa, eu fui no velório ontem, beleza? Caixão bonito só, último modelo, 6 alças retrátil, tinha até ali o airbag. Ou então perguntar para alguém onde você quer que você seja enterrado. Sim, ninguém conversa sobre isso, né? Se você falar para a pessoa, eu sonhei com você essa noite, o que você sonhou? Eu sonhei que você tinha morrido, se você ficou doido, rapaz, bate na mesa lá, né? Por que você não sonhou que eu ganhei da loteria? Fica bravo com a gente porque acha que falar sobre morte vai atrair coisas ruins. Existe esse conceito ainda, esse preconceito ainda nisso aqui.
Mas a gente tem que conversar, sim, sabe, meus queridos? É importante a gente discutir esse assunto nas diversas religiões, inclusive, que existem, principalmente no movimento espírita. E aqui eu vou até extrapolar um pouquinho aqui essa resposta sobre essa questão, e eu vou perguntar aos amigos telespectadores aqui, quem que já conversou com seu ente querido, com seu marido, com a sua esposa sobre morte? Não é? O que gostaria que o outro fizesse? Né? Ali, quando desencarnasse, né? Quando morresse, para os amigos entenderem aqui. Como cuidar dos filhos. Sem aquela posição, você está me gorando, né? Tem, né? Como administrar os negócios, como cuidar dos filhos, enfim, para realmente também não passar dificuldades financeiras que preocupam aquele ente querido que já também desencarnou. Como gostaria, como você falou, como gostaria de ser enterrado, se com flores, se sem flores, onde. Todos esses detalhes parecem técnicos, mas eles são necessários para a pessoa. Outro dia, eu conversando com a minha esposa, no dia do aniversário dela, eu cheguei, né, dei o meu presentinho, porque esquecer de aniversário de casamento e esquecer de aniversário de esposa é você querer voltar para o plano espiritual mais cedo, viu, meu amigo? Não esquece, não. Mas cheguei perto dela, dei o meu presentinho e falei assim, olha, vem cá, meu bem, vamos conversar aqui. Sobre o quê? Sobre morte. O quê? Sobre a sua morte e sobre a minha também, né? E é uma coisa natural. Olha, como é que você quer e essas questões todas. Então, falar sobre morte é importante, porque nós devemos entendê-lo como uma transição para o outro plano, então nós devemos nos preparar para isso. Sérgio, podemos prever o momento da morte? Olha só, prever a data não, porque nós espíritos ainda muito ignorantes, nós não temos essa condição. Mas o nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele, por exemplo, quando ele sentiu que estava prestes a desencarnar, ele pediu à espiritualidade e conseguiu um tempo maior para o seu desencarne, que o seu desencarne ocorresse numa época em que o Brasil estivesse feliz, e foi exatamente no mesmo dia que o Brasil foi campeão. Olha a preocupação do Chico. O Chico não preocupava em desencarnar, ele preocupava com que as pessoas fossem sentir o seu desencarne, o sofrimento das pessoas. Queria desencarnar, queria sair de cena de maneira silenciosa. Tranquilo, sem as pessoas ficarem chorando ali a sua morte, né? Entretanto, nós podemos olhar aqui lá na questão, e aí fica de dever de casa para os nossos amigos telespectadores, na questão de número 157, Ives, lá do Livro dos Espíritos, que nos ensina que no momento em que ocorre aí o desencarne, alguns espíritos sentem, muitas vezes, e eles se esforçam também para soltar esses laços pré-espirituais. E tem um outro livro também que eu gostaria de sugerir aos amigos aqui telespectadores, Voltei, do irmão Jacob, que também relata esse momento de desenlace, um livro muito importante que nós todos devemos ler. Para você que está acompanhando a programação da TV Candidez ou mudou de canal e se sintonizou conosco, nós estamos transmitindo o programa Espírita Nova Era, hoje com o nosso amigo Sérgio Bebiano, falando sobre o tema a morte e o velório. Sérgio, morrer é doloroso? Porque muita gente fica com essa preocupação no sentido assim, o meu espírito, caso sobreviva, ele vai sentir dor pelo processo do desencarne? É interessante, essa pergunta é muito importante aqui para os nossos amigos telespectadores entender, porque primeiro a gente tem que contextualizar aqui, para responder, é necessário explicar a pergunta, né? O que é dor? O que é dor? Porque o que é doloroso? Porque normalmente a gente vincula a dor a um sentimento físico. Quando você está doente, quando você machuca, você cai, quebra um braço, você corta um dedo, enfim, né? Quando nós machucamos. Porque, na verdade, nós temos duas dores. Nós temos a dor física e a dor moral. Portanto, em termos de dor física, nós sofremos, na verdade, muito mais aqui, quando estamos aqui encarnados, aqui, né? Ou seja, no nosso corpo físico, do que, na verdade, propriamente dito aqui no momento aí da morte. E é sempre bom também, Ives e caros amigos, nós relembrarmos que esses momentos que nós passamos de dificuldades, de problemas que a gente tem durante a nossa vida, doenças, dores terríveis, que eu gosto muito de chamar que são desafios, na verdade não são problemas, não são dificuldades, são desafios que nós temos que superar e que na doutrina nos ensina que são aqui os nossos resgates dos nossos débitos passados. Eu gosto mais de usar a palavra reeducação, porque resgatar parece que está pagando alguma coisa para Deus, mas é um processo de reeducação que a gente tem realmente, que tem que passar por isso aqui. Mas nós temos que plantar bem agora, sabe, meus queridos, porque na verdade a dor real é a dor moral.
Porque essa dor física, ela é ilusória. A dor física é ilusória, ela é passageira. Ela vem, passa parte do físico, morreu, acabou aquela dor ali. Mas a nossa consciência é que vai nos cobrar. Quando chegarmos ao plano espiritual, não vai ter ali Deus apontando para nós um dedo, não vai ter Jesus apontando para nós, não vai ser o nosso Espírito Protetor, que é o nosso anjo da guarda, ali nos criticando, não. Vai ser ele realmente nós mesmos, através da nossa própria consciência. Então vamos plantar bem agora para a gente poder ter aí uma colheita boa. Nós vamos ter uma boa vida para que a gente possa ter uma boa morte. E o interessante também, Sérgio, é que quanto mais o espírito está preso às sensações grosseiras da matéria, maior é a tendência dele sentir dor, né? No mundo espiritual. Já que ele está tão materializado ainda, que esse processo é tão gradativo, que muitas vezes ele vai esbarrar nesse tipo de dificuldade, não é? Não tenha dúvida, né? Isso é o que mais acontece, infelizmente. Nós que trabalhamos muito nas nossas reuniões mediúnicas e conversamos com os espíritos, igualzinho estou conversando com vocês aqui agora, igualzinho estou conversando com o Ives, isso é uma coisa rotineira para nós, infelizmente. Sérgio, como fica o espírito após a morte do corpo físico? Pois é, né? O que acontece com o espírito depois que morre? Morreu, e aí? Morri, e agora? Não é? Tem até um livro muito interessante que tem esse nome, Morri, e agora? Mas depende. O que acontece? Depende do que? Depende da sua conduta quando estava aqui encarnado. Por isso que nós falamos aqui na questão anterior que nós temos que plantar bem, ter uma boa vida para ter aqui uma boa morte. Se ele já agiu aqui, se a pessoa agiu aqui de maneira correta, seguindo os ensinamentos cristãos, e aí, meus queridos, independente da sua questão religiosa, se você for uma pessoa boa, de bom coração, se você se esforçou pelo menos para seguir os princípios aí, os ensinamentos de Jesus, vai estar em lugares aí, né, vai estar muito bem amparado. A religião não determina a salvação. Né? Claro que não. Né? São os atos e as nossas ações aqui, realmente aqui. E aí vai estar muito bem amparado no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se você agiu aqui de forma diferente, não praticando a caridade, fazendo só o mal para as pessoas, fazendo mal para si mesmo através dos vícios, por exemplo, né? Terá uma grande decepção. E aí é onde a gente sente a dor moral, que nós falávamos aqui agora há pouco, né? Então fica ali nos cobrando. E tem aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu queria falar para os nossos amigos telespectadores, lá no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala, no meu reino não é deste mundo, e nós vamos encontrar lá o depoimento de uma rainha da França, uma realeza terrena. Este é o título desse capítulo do livro lá também, nessa parte, onde ela fala que rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus, mas que decepção e que desilusão, que quando lá cheguei, vi que acima de mim, mas muito acima, estavam lá os meus servos, aqueles que eu considerava ali, né? Vassalos, né? Tinham sangue real nas veias. E ela fala assim, aqui, no plano espiritual, né? Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Olha só. Então, que nós possamos engolir o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque isso só vai nos levar para um lugar, para o fundo do poço. E depois para sair, é muito doloroso, meus amigos. Sérgio, ainda nesse tema mais vinculado ao velório, o que devemos fazer nos dias de finados? O espírito fica esperando visita nesse dia, ou então ele sente as vibrações emanadas, muitas vezes pela tristeza, ou pela saudade doentia, porque existe a saudade saudável e a saudade doentia, né? Aquela saudade que vem acompanhada de revolta. Como que fica o espírito nessa data especial que, de certa forma, fomenta um pensamento coletivo para com aqueles que desencarnaram? Pois é, Ives e caros amigos, a gente fica muito triste nesse dia, mas eu particularmente fico triste porque muitas pessoas somente se lembram dos entes queridos nesse dia. Então, dia 2 de novembro, dia dos finados, e aí aí vai na missa, né? Quem é católico vai no templo, quem é evangélico vai no centro espírita, muitas vezes quem é espírita também, vão principalmente no cemitério, e aí o comércio de flores é uma coisa de louco, aí vai no cemitério, limpa tudo, arruma os túmulos, coloca flores, lava, faz tudo ali, faz as preces, acende vela, enfim. E a gente fica só nesse dia, lembrando dos nossos entes queridos. Mas, na verdade, nós devemos lembrar dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, sempre. Porque eles também estão sempre ali orando por nós, né?
e que nós também possamos, todos os dias, orar por eles. Eu gosto muito de falar que, às vezes as pessoas falam assim, mas se eu ficar lembrando do meu ente querido, isso não vai trazer ali um problema para ele, um sofrimento? Olha só, é muito importante a gente também contextualizar isso, porque saudade, meus queridos, a gente sempre vai existir. O próprio Chico Xavier chorava às vezes pela mãezinha. É lógico. Olha, se você não sentir saudade daquele seu parente que você amava, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua esposa, então não tem errado com você. Sim. Procura ajuda, né? Saudade, meus queridos amigos, é o amor que fica. Olha só. Mas a gente não pode confundir saudade com irresignação. Ou a não aceitação. Com não aceitar. E aí começa a blasfemar contra Deus. Sim. Né? Mas Deus é tão ruim. Foi levar logo o meu filho, a minha mãe, e tanta gente ruim nesse mundo, bandido, safado, corrupto. Por que ele não matou esse povo e deixou o meu filho aqui comigo? Mas tudo tem uma razão de ser, meus queridos. Tudo tem uma razão de ser. Então, nós devemos lembrar, sim, dos nossos entes queridos. E o dia de finados é para o espírito ali desencarnado como um dia qualquer. Porque, na verdade, a sociedade, em geral, que convencionou que dia 2 de novembro é o dia dos finados. Também tem dia das mães, né? Aí você vai lembrar da sua mãe só no dia das mães? Sim. Você vai dar um beijo, um abraço na sua mãe só no dia das mães? No dia dos pais? E não é assim. Então a gente tem que lembrar dos nossos entes queridos, sempre, né? E não é necessário, definitivamente, assim, não é? Especialmente, ir no cemitério para orar por aqueles entes queridos. Faça sua prece em casa. Mesmo porque o espírito não está ali no cemitério, não está ali, né? Ali junto. A gente vai falar isso num outro programa, por isso que o programa, esse tema é muito extenso. Sim. E a gente vai falar sobre isso aí também. Tem casos, assim, realmente, que o espírito pode ficar ali junto ao corpo físico durante, às vezes, muito tempo, né? Mas, via de regra, ali, mesmo que ele estiver lá, não tem problema. Sim. Se você estiver lá, no seu lar, se você estiver na igreja, se você estiver no templo, se você estiver na casa espírita, lembre do seu ente querido e faça uma prece, desde que a prece seja do coração, porque a prece é uma ligação a Deus. E a prece ela não se perde, meus caros amigos, aí no vento e no espaço, sim, não. Ela vai para onde você realmente está ali encaminhando ela. Se você está fazendo realmente com amor, com coração ali, pode ter certeza. E tem umas questões interessantes que eu vou também, em função do nosso curto espaço de tempo, sim, aqui, deixar de dever de casa para os nossos amigos telespectadores. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 321, 321A e 323, nos explica com muito detalhe ainda sobre essa questão que nós estamos falando aqui. Sim. E tem uma outra sugestão que eu gostaria de dar também, Ives, para os nossos amigos. Tem uma palestra da minha autoria, que está lá no site do Centro Espírita Jesus de Nazaré, depois vai aparecer embaixo para vocês aí, www.jesusnazaré.com.br. Todos os nossos estudos e palestras são gravados. E tem uma palestra em especial que se chama exatamente sobre esse tema, velório na hora do adeus. E a gente contextualiza ali, a gente já tem um espaço de tempo maior, de uma hora de prazo, então a gente fala, a gente fala bastante sobre essas questões, de todas essas questões que acontecem aqui, sobre cremação, que também é uma dúvida muito que as pessoas têm, né? O que acontece com cremação? Tem que cremar o corpo? Posso cremar? Não posso cremar? Olha só. Em muitos países isso aí já é até um fator cultural, né? Assim, de não poluir, de não danificar o meio ambiente. Sim, né? Até já entrando um pouquinho nesse assunto também, porque eu tenho certeza que os amigos telespectadores ficam com muita curiosidade, sim, com relação a isso, querendo saber. Mas a espiritualidade já nos ensina também sobre isso. Emmanuel nos fala que a questão da cremação, no futuro, e eu acredito que não será tão longo, não, por uma questão de higienização planetária, sim, será uma necessidade. Olha só, vamos fazer aqui uma conta simples aqui, meu caro amigo telespectador. Nós temos hoje mais ou menos cerca de 7 bilhões e meio de pessoas aqui no planeta Terra. Via de regra, daqui a 100 anos todo mundo vai morrer, não vai? Sim. Vai desencarnar todo mundo, 7 bilhões e meio. Daqui 100 anos, de novo, mais 7 bilhões e meio ou mais vão desencarnar também. E aonde que a gente vai começar a enterrar tanta gente? E outra questão, e a contaminação, meus amigos? Contaminação ali dos lençóis freáticos, né? Da água, enfim. Todas essas questões aí vai nos levar a uma situação que nós vamos ter a necessidade, sim, aqui de higienização. A questão é cultural. Uhum. É claro que existem muitos ecos de ligação entre o corpo físico ali e o perispírito, né? Que é o perispírito, meus caros amigos, é o corpo do espírito.
e que está ligado ao corpo físico. Quando há o desligamento, ou seja, o desencarne, e se desliga. Mas ainda existem muitos ecos nos ensinos de espiritualidade. Então, os amigos espirituais nos orientam que devemos esperar pelo menos 72 horas antes de cremar um corpo ali, para que não tenha realmente, o espírito não sinta nada sobre isso. E aí vem o desapego também, né? Aquelas pessoas que são apegadas ao corpo físico, né? Que cultuam o corpo físico, isso tudo aí prejudica, com certeza, e muito. E então a gente tem que estudar muito sobre isso, sabe? Sim, com certeza, até para a gente poder se prevenir. Existe um livro do Herculano Pires que tem um título sugestivo e assim, interessante a gente refletir, só o título, que se chama Educação para a Morte. Porque, na verdade, a gente precisa, durante a nossa estadia na Terra, ir nos educando a fim de que a nossa vida possa se tornar mais fácil no mundo espiritual, através do desenvolvimento de uma espiritualidade que, em grande medida, o Espiritismo nos escancara a fim de a gente poder tomar como princípio filosofia de vida, né, Sérgio? Não tem dúvida. E tem um outro livro que eu gostaria de sugerir também para os amigos telespectadores, se chama Na Hora da Morte, de Luiz Sérgio. E esse livro é muito importante, porque Luiz Sérgio, um espírito maravilhoso... Na hora do adeus ou não? Na hora do adeus. Na hora do adeus. Eu vou te contar, tem um entrevistador atento, né? Para saber se você estava atento. Entendi. Na hora do adeus, meus queridos. Eu estava falando tanto de morte aqui, né? Que acabei me confundindo. Mas chama Na Hora do Adeus. E até foi em cima desse livro que eu desenvolvi essa palestra que eu falei para vocês, Velório na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. E Luiz Sérgio vem com várias histórias do que acontece ali na hora do velório, do que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro. Todas essas questões ele vem falando aí sobre essas questões. E a gente tem que estudar sobre isso. E aí, meus queridos amigos, independente da religião que você professe, a morte é inevitável. Sim. A única certeza que todos nós temos aqui na vida é que nós vamos morrer um dia. Ou será que alguém aqui acha que vai ficar para semente o resto da vida? Aliás, tem um filósofo, tem um pensador que diz o seguinte, que o ser humano é o único animal que, além de morrer, sabe que vai morrer. O teu gato, o teu cachorro está lá dormindo tranquilo. É verdade. E não tem essa consciência da morte que a gente tem. E todo dia é menos um dia. Sim. Né? A gente tem que contar o inverso. Eu não sei quantos que ainda me faltam, mas eu sei que é menos um dia. Menos um dia. Então vivamos o dia como se ele fosse único. Aproveitemos para fazer o bem, para fazer a caridade, porque no processo aqui evolutivo. Então, meus queridos, eu gostaria muito que vocês estudassem mais sobre essa questão. E volto a dizer, independente da questão religiosa, que nós possamos estudar. Porque todos nós, sem exceção, isso é uma lei natural, uma lei divina, todos nós vamos desencarnar. Ou alguém aqui já foi aí em um velório, melhor dizendo, num aniversário. Eu fui no aniversário antes de ver. Quantos anos? 180 anos? Mas que beleza. Não, isso não acontece. 80, 90, 100, 100 uns quebradinhos, mas dali a pouco ali vai desencarnar, não tenha dúvida. Né? Então vamos estudar sobre isso. Sérgio, nós te agradecemos. Lembramos ainda que esse programa ele terá 2 momentos. Esse primeiro momento, em que a gente falou mais de assuntos vinculados à morte, propriamente dito, e como o tema é muito extenso, é muito amplo, nós teremos um segundo momento com o nosso amigo Sérgio, dando um desdobramento a essa temática. Sérgio, deixa uma mensagenzinha rápida para o nosso telespectador. Muitas vezes, sabe, meus amigos, a gente vai no velório e vê as pessoas ali se debruçando em cima de um caixão, pedindo perdão, pedindo um abraço, pedindo um beijo, né? E eu gostaria aqui de falar para os nossos amigos telespectadores que nós temos que abraçar e dizer que amamos agora, é hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Hoje é o dia. Então vamos dizer que amamos mais, porque, na verdade, o que vai ficar depois, se não fizermos assim, é uma palavrinha muito pequena, mas que tem um peso muito grande, que se chama remorso. É o remorso corroendo a nossa alma, corroendo o nosso coração. Então vamos lembrar que muitas vezes, depois de nós morarmos numa grande casa, numa grande mansão, o nosso corpo vai encontrar abrigo num estreito túmulo. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E aos nossos amigos, um grande abraço. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Muita paz. Sérgio, nós que te agradecemos por esses momentos de reflexão enriquecedores. Agradecemos também ao nosso telespectador que nos honrou com a sua audiência, com a sua preferência. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os sábados às 9h30 da manhã, com uma reprise às terças-feiras às 7 horas da manhã. Muita paz e até o nosso próximo encontro.